Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. A nossa vocação e nosso ato de servir em levar conhecimento para a sociedade em se tratando de temáticas tão importantes para a nossa área jurídica. O nosso convidado hoje especial é o Dr. Rômulo Mendes. Ele tem uma trajetória brilhante em relação ao direito de família e sucessões, conhece muito da temática, e nós sabemos que, em se tratando da sociedade, querendo ou não, quando a gente passa por essa renovação de ciclo, e para aqueles que têm prole, têm filhos, vai esbarrar com essa temática que é tão preciosa para a gente, mas, ao mesmo tempo, quem não é da área, não é, doutor Rômulo, acaba se distraindo ou se despertando, e me veio aqui à mente até as novelas, ainda tem muita informação equivocada. Seja muito bem-vindo, meu amigo e irmão, é uma alegria ter você aqui com a gente no Business Talks. Obrigado, Rose, pelo convite. Acho que nem merecia um convite tão importante, mas estou aqui para tentar falar um pouquinho sobre o que é minha área de especialidade, né, que é o direito de família, mais especificamente para falar um pouco sobre a evolução da autoridade parental, falar um pouquinho sobre guarda, convivência, esses temas que sempre, geralmente, né, quando os relacionamentos se encerram, né, sempre são levados aos tribunais e muitas pessoas têm uma compreensão equivocada a respeito desses dois temas. Concordo plenamente, concordo muito. E do ouvir dizer, não é? Então, nós vamos abrir os trabalhos. Eu vou ficar aqui nos bastidores já anotando para aprender com você, inclusive, e te questionar depois de possíveis dúvidas dos nossos telespectadores. Ok. E aí, assim, antes de falar propriamente sobre a guarda, eu acredito que é importante a gente falar sobre a autoridade parental, que já foi chamada mais recentemente de poder familiar e mais de forma mais remota de pátrio poder. E o conceito, ele vem lá da época do direito romano ainda, do pater familia, né? Que era a pessoa, o homem mais velho da família, ele concentrava todos os poderes daquele núcleo familiar. Ele mandava e desmandava, não tinha ninguém que apitava mais que ele. Na verdade, só ele apitava, só ele determinava as questões. E daí vem a questão do pátrio poder, né? Assim, é o pai, é o poder concentrado no homem daquela família, na figura masculina mais velha daquela família. Isso veio transformando ao longo dos séculos, né? Passando pela expansão do Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente, chegando lá num ponto importantíssimo da história, que foi a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial ela começou a gerar uma descentralização do poder dentro da família. Por quê? Porque começou-se a demandar a mão de obra de mulheres, até de crianças, dos idosos, e com isso a força econômica saiu, deixou de ser somente lá do pai da família, do pai da família inteira, e ela veio sendo diluída entre os componentes daquele núcleo. É evidente que ainda naquela época o homem, o pai da família, era a figura central, mas o poder dele foi sendo raliado, até que de forma mais próxima, eu vou fazer um salto muito grande aqui na história para a gente poder não perder muito tempo. É que lá no início do século passado, o Código Civil brasileiro ele ainda insistia nessa questão da figura do pátrio poder. O homem continuava com uma potência extremamente grande se comparado, sobretudo, à mulher. A mulher ela começou a ter algum tipo de voz lá na década de 60, com o Estatuto da Mulher Casada, porque até aquela época a mulher precisava até de autorização para o homem para diversos atos da vida dela. Isso veio transformando até que chegou-se à Constituição de 88, que, em tese, né, pelo menos é o que está escrito, equalizou homem e mulher, enfim, não tem mais ascendência de um em relação ao outro, e isso veio consagrado
no Código Civil de 2002, que trouxe a figura do poder familiar. Ou seja, na verdade, o poder familiar ele é diluído entre o pai e a mãe de uma determinada criança ou adolescente. Então, esse poder familiar ele tem várias atribuições. E aí o que talvez vai mais interferir aqui na nossa conversa é a questão, por exemplo, da possibilidade de acompanhar as questões do filho, mesmo depois do divórcio, ter possibilidade de determinar as questões da vida do filho, autorizar para que o filho possa, por exemplo, mudar de cidade. Isso tudo é atributo do poder familiar. E se a discussão nos processos, as discussões nos processos judiciais de divórcio, elas fossem concentradas no poder familiar, certamente os litígios em relação à discussão de quem vai ficar com o filho, quem vai ter poder sobre o filho, poder imediato sobre o filho, isso seria jogado para escanteio. Deixaria a discussão de exercício de guarda, por exemplo, somente nos casos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é caso de violência doméstica, enfim, casos mais graves de abandono, e deixaria para o direito de família apenas a questão seguinte: olha, vamos estabelecer no máximo quem vai morar, com quem que esse filho vai morar, os dias que cada um dos pais vai ficar com o filho e ponto. Não vai ficar discutindo se um vai mandar, o outro vai deixar de mandar, porque, na verdade, o casamento, né? Ou, às vezes nem existe o casamento, às vezes a pessoa viveu em união estável, ou namorou, ou foi um filho fruto de uma relação eventual. É, A gente não precisa ficar nesse debate, porque o filho é dos dois, né? Igualmente. A gente presume que, assim, olha, se você escolher um pai, esse pai e essa mãe, em algum momento você julgou que essa pessoa tinha o mínimo de capacidade, né? Na maior parte dos eventos, na maior parte das vezes, assim, que essa pessoa tem condição de dividir com você a função de cuidar, de gerir a vida do indivíduo menor, enfim. Então, e aí, mas o problema é que nos processos, até o Poder Judiciário, na minha visão, ele não ajuda muito, na medida em que ele abre muito esse debate. Porque ao longo, né, do século passado, como que funcionava, em regra? Divorciar, na verdade, nem era divórcio, né? O divórcio veio em 77, era desquite, enfim, Sim. desquitava. Aí, quem que geralmente ficava com o filho? A mãe. Isso por conta da construção da sociedade do patriarcado, né? Assim, quem que era o provedor? O provedor geralmente era o homem. Então, como que eles distribuíram, né? Como que vinha sendo distribuída a função dentro do núcleo familiar? Ó, desquitou na época, né? A mãe cuida dos filhos, o pai vai lá e visita. Rose, você não tem ideia o tanto que eu odeio esse termo, visita. Assim, é um troço que, para mim, quem visita é primo distante, tio, pai, mãe não visita, convive. E eu acho que é muito importante usar esse vocábulo, né? Porque dá uma sensação que, olha, de distanciamento. Visita é uma coisa distante. E a gente tem que cada vez mais colocar as pessoas dentro das suas funções, né? O pai e a mãe, eles convivem e têm que estar dedicados à administração da vida do filho. Então, voltando aqui, eu me perdi um pouco para fazer esse parêntese, que vinha acontecendo ao longo dos anos. Divorciava, desquitava, o pai visitava a cada 2 semanas, pegava o menino sábado em casa e ouvia no domingo, a cada 2 semanas e ponto. E isso dava uma sensação que a mãe tinha um poder exacerbado e dava a sensação para um pai que quisesse não estar com o filho que está tudo bem, porque na verdade ele estava fazendo a função dele, que era visitar de vez em quando e pagar a pensão alimentícia. E ser pai e ser mãe é muito mais do que isso, né? É uma função que você tem que ir no dia a dia, administrando em prol do menor. E aí a cultura veio vindo a cultura
da guarda unilateral, a partir disso. Então, geralmente, a guarda é exercida pela mãe e o pai ficava lá assistindo, muitas vezes porque ele queria mesmo não exercer essa função, deixava de lado os filhos e jogando para a mãe toda a responsabilidade. Outras vezes porque a mãe queria ter o controle maior ou queria eventualmente ter receber algum proveito financeiro em troca de instruções da rotina do filho, né? Se você não pagar X, eu não vou deixar você ver o filho. Então, foi se vendo que essa modalidade de guarda ela não estava atendendo os anseios, sobretudo, da criança. Por quê? Hiperpoderes para um, hiperresponsabilidades para essa mesma pessoa, e o outro ficava como sujeitado na relação e, ao mesmo tempo, como uma pessoa que não precisava se incumbir da sua função de cuidado. Até que, em 2008, veio a primeira lei da guarda compartilhada, que veio aperfeiçoada, que veio reforçada no ano de 2014. E aqui vem um ponto que eu acho que é importante a gente mencionar, porque no escritório muitas pessoas chegam e falam assim: olha, eu não quero guarda compartilhada. Eu vou dividir o tempo, o menino vai para um lado um dia, vai para o outro lado no outro, ou vai uma semana para um lado, uma semana para o outro. E guarda compartilhada não é necessariamente isso. Por quê? O compartilhamento ele tem relação com a autoridade parental, que eu disse ali atrás, com o poder familiar, que são aqueles atributos do poder familiar. E não necessariamente dividir o local da moradia em tempo idêntico. Porque existe a guarda compartilhada, que é alternada, que é essa que eu acabei de mencionar, que vai o período idêntico para um lado e para o outro, um dia, outro dia, uma semana, outra semana, e assim por diante. Mas tem também a guarda compartilhada, que a gente estabelece que é mais usualmente utilizada no Poder Judiciário, que é a guarda compartilhada em que se fixa um local de residência principal do filho e estabelece-se um regime de convivência amplo, de forma a evitar que qualquer um dos pais fique muito tempo sem ter contato com o filho, como acontecia na guarda unilateral, que muitas vezes um ficava 26 dias com o filho e o outro 4. E a lei da guarda compartilhada ela está lá prevendo que um dos pontos é convivência equilibrada. E a guarda compartilhada, hoje, deve ser a regra. A lei fala, olha, mesmo se você não gostar, né, eu estou falando bem de forma bem didática aqui, para as pessoas que são leigas entenderem, a lei fala mais ou menos assim, olha, não adianta você não gostar do pai do seu filho ou da mãe do seu filho, não. Vocês vão ter que exercer essa guarda em conjunto. Só não vai exercer guarda compartilhada se um dos dois for inapto ao exercício da guarda ou se um dos dois não quiser exercer a guarda. E eu critico muito essa parte do não querer exercer, porque eu acho que não devia ser uma faculdade, eu acho que devia ser uma obrigação, que o filho é dos dois, né? Então, mas está lá na lei. Então, ou não querer, ou for inapto, não há o exercício. E esse leque da inaptidão ele é muito vasto, né? Pode ser um, um pai ou uma mãe que seja alcoólatra e que coloque filho em risco, drogadito, ou mais de forma mais próxima, que a gente teve uma lei aí no final de 2023, a questão da Lei Maria da Penha, que essa lei ela estabeleceu que, havendo violência doméstica, não se compartilha a guarda, até mesmo para poder não revitimizar aquela pessoa, né, que sofreu a violência. Então, a regra é o compartilhamento. E a regra é, vamos estabelecer um regime de convivência amplo, pode equilibrado. Então, quer dizer, pode ser 20 dias para um lado, 10 para o outro? Pode. Pode ser 18, 12, 16, 14, até 15. 15 pode. O que a lei determinou é que evite
que seja evitada a questão de muito pouco, como era na época da guarda unilateral. Então, hoje, mais comumente, a gente verifica a guarda unilateral, que graças a Deus tem sido cada vez mais rara, mas ainda acontece. A guarda compartilhada dividindo o tempo igualitariamente, a guarda compartilhada fixando um regime, uma moradia, um regime de convivência amplo, e uma outra que talvez as pessoas nem conheçam, mas muita gente, alguns advogados também nem conhecem. E eu vou te falar que eu fiz isso, eu tenho 22 anos de profissão. Eu fiz uma vez só, que chama guarda nidal. Você já ouviu falar, Rose? Não. A guarda nidal, nidal vem de ninho. O termo em inglês acho que é bird nesting, que chama. Essa guarda ela é mais difundida em países em que a população tem melhores condições financeiras. Porque no Brasil a gente sabe, né, que é uma pequena fração da sociedade tem uma capacidade financeira maior. Sim. A ponto de ter duas casas diferentes ou três. O que consiste essa guarda nidal? A família ela deixa de ser mononuclear e passa a ser binuclear. Então, só que os filhos eles continuam residindo lá naquele mesmo local que a família residia. Aquela casa ela é o ninho daquelas pessoas, daquelas crianças. Então, o pai sai de casa um período e a mãe convive com os filhos lá dentro. Nos dias da convivência do pai, a mãe sai e os filhos continuam com o pai lá dentro. É para poder tentar reduzir um pouco os impactos do fim da relação. Mas aqui, assim, como eu disse, eu fiz isso uma vez na minha vida, foi um caso extraordinário que o casal, o pai ele era piloto, a mãe, eles moravam numa cidade próxima ao local da base desse piloto, e aí ele passava muitos dias fora, eram 20 dias fora. Então, nos 20 dias que ele passava fora, a mãe morava com os filhos. E quando ele vinha os outros 10 dias, aí ele morava com os filhos nessa residência. Então, são essas quatro modalidades: guarda nidal, unilateral, compartilhada alternada e a compartilhada de fixação de residência principal. E essa última é difícil mesmo de aplicabilidade no caso concreto, mas seria um cenário ideal para as crianças, né? Eu acho, e sobretudo assim, eu acredito que a guarda nidal, ela não é uma guarda para aplicação prolongada. Eu falo assim, uma criança que tem lá seus 5 anos de idade, não vai funcionar a guarda nidal até ela completar 18 anos de idade. Mas para os primeiros meses ou anos do fim da conjugalidade entre os pais, eu acho que seria muito legal. Mas a gente sabe, né, que a realidade do Brasil não é essa. E vou dizer mais, assim, até para os países em que a capacidade financeira da população é maior, às vezes também as pessoas acabam não fazendo, até por ponto de vista financeiro. Falam assim, olha, eu vou ter 2 imóveis ou 3 para poder fazer essa mexida, né? Melhor trabalhar o psicológico do filho para poder ele absorver, elaborar psiquicamente de forma mais adequada o fim da relação dos pais e seguir a vida cada um em um local diferente. Sim. Eu gostei muito da sua exposição, primeiro, a sua generosidade em relação à linha do tempo, porque tem muitos pesquisadores e acadêmicos que acompanham o programa Business Talks, então foi uma verdadeira aula. E depois, com a sua clareza de informações, né? Não tem muito juridiquês, né? Você foi muito sensível, porque os empresários também, eles passam por esse momento, não só de disputa patrimonial, mas a ruptura do enlace matrimonial de alguma forma, né? De união, ou mesmo de casamento, e ali ele tem que conviver dentro dessa estrutura ali, da guarda.
E os litígios são os mais diversos possíveis e você deve vivenciar isso bem aí na sua prática jurídica. O que eu anotei em relação aos principais pontos foi quando você trouxe o eixo da Revolução Industrial, isso é tão importante para a nossa área empresarial, porque ali nós tivemos uma certa autonomia em relação à empregabilidade, mas nós tivemos muita quebra de paradigmas e realmente o sistema patriarcal ele tentou ainda de alguma forma dominar, mas que bom que isso não aconteceu, porque sendo uma menina até hoje a gente ainda tem reflexos em se tratando do sistema patriarcal. Eu nesse status meu de viúva, às vezes eu via um ou outro conceito e falava assim, mas isso está tão fora de moda, igual usar calça boca de sino, assim, dos assédios, às vezes que eu falava, eu assim, não, mas eu sou uma menina e sou uma líder, eu posso ficar nesse lugar, não é? Porque eles visualizavam muito a figura do homem, né? A figura do homem agora, como que você vai conseguir viver sozinha? E vem diante de tantas outras mazelas que a gente sofre, mas eu gostei muito desse seu recorte, eu acho que faz todo sentido, e a gente ainda tem que debater ainda, não é ainda não é ainda um fato notório para muitos, né? Até pela nossa tradicional família mineira, eu acho que acontece muito aqui em Minas. Verdade. Um outro ponto que eu achei muito relevante quando você traz, e aí seria muito ali do casal mais maduro, coisa de gente grande, falar assim: olha, se não deu certo como casal, tem que dar muito certo como pai e mãe. Primeiro, que filho é bênção, nós somos pais, né? É, e você tem família, eu também tenho a minha, mas assim, filho é bênção, mas filho é um presente que dura, há muita responsabilidade, né? E ver você tão vocacionado, assim, tão maduro em relação à profissão mesmo, no exercício do direito de família e sucessões, que eu adorei quando você vem batendo de frente e fala assim, olha, eu não gosto desse termo de visita, e sim, eles convivem. Realmente é convivência mesmo, precisa trazer esse ato de responsabilidade, que às vezes mesmo na fixação ali, entre aspas, da visita, porque é assim que vem no termo, alguns genitores, alguns pais não querem cumprir, e ali acaba desaguando em outros institutos em relação ao direito de família, inclusive da alienação parental. Então, assim, se fosse, Exatamente. não é? Se fosse um ato obrigatório, e fala assim, olha, mas é responsabilidade dos dois, até porque é esse o eixo da guarda compartilhada, né? Que Exato. eles viessem togados ali, mas não tem decisão judicial, por mais força que ela tenha na minha concepção, que ela vai forçar o outro a ser um bom pai. E muito menos também uma boa mãe, porque hoje ainda, inclusive nessa paridade de armas e de direitos, tem muitos meninos também puxando para eles ali essa responsabilidade de criação dos seus filhos. Eu gostei muito é, Sim. de você E eu, desconstruir. e eu acredito muito nisso, na minha vida mesmo, né? Porque a minha esposa, ela é uma pessoa que é gerente de uma empresa de educação e ela tem a base dela em São Paulo e pelo menos uma vez por semana não, uma semana por mês, ela não está aqui. Então, sobre quem recai a função por completo? Sobre o pai, que sou eu. E assim, isso não é um problema, né? Porque eu acredito que quando você escolhe ter um filho, você precisa se comprometer com aquela função. Porque é muito diferente você ser pai de ter filho. Ter filho, qualquer um tem, né? Ser mãe de ter filho. Qualquer um também, qualquer uma pode ter filho. Quase todo mundo, né? Agora, exercer a função depende de outras questões. E como você mencionou aí agora, um ponto importantíssimo, Rose, essa questão da relação da guarda, do exercício da guarda, com com um instrumento, a guarda compartilhada como um instrumento que evita ou reduz risco de prática de alienação parental. Porque quando você dá muita potência, primazia para um dos lados em relação ao cuidado e também em relação ao poder. Por outro lado, você dá menos, né,
coloca o outro como um ser alienígena na relação, e aí a lei da guarda compartilhada, essa eu vou te falar que é o melhor remédio para evitar alienação parental. Muito embora eu seja muito favorável à lei da alienação parental. Estavam querendo tirar ela, revogá-la, aí eu acho que seria um contrassenso absurdo. Sim. Né? Porque tem que ter uns instrumentos. É muito raro a gente conseguir mostrar, não, até a gente mostra, mas o Poder Judiciário muitas vezes prefere ir por outro caminho. E aí a questão da mulher também, que geralmente o pai, que é aquele cara que muitas vezes está nem aí para o filho, aí começa a falar que o filho não está querendo ele porque a mãe está alienando, e na verdade ele praticou a autoalienação, né? Que é, olha, eu não estou exercendo minha função, filho não quer ficar comigo, mas a culpa é da mãe. Então, assim, é tudo muito entremeado, essa situação de guarda, alienação, convivência. Concordo plenamente, meu amigo. E precisa de muita escuta efetiva. Não é? Não são todos os profissionais que estão habilitados para atuar em direito de família. Dessa sensibilidade, escuta efetiva, do que vai levar mesmo para os autos do processo, até em relação ao discurso ali dos fatos, né? Uma linguagem talvez mais litigiosa, porque às vezes tem essa disputa. E para as considerações finais, na sua concepção, assim, o que não pode deixar à margem, assim, em se tratando da autoridade parental. Eu acho que todo mundo devia ler o, o Código Civil, o artigo 1634 do Código Civil. Porque lá estão descritos os atributos da autoridade parental, que muitos chamam de poder familiar. Todo mundo que quer ser pai, eu acho que devia ler esse artigo antes, para poder já antever e falar assim, olha, se eu não der certo como casal com essa pessoa, como é que vai ser? O que eu preciso observar daqui para depois do fim da relação? Gostei. E porque eu estou dizendo isso porque é quase como se a pessoa estivesse assinando um contrato consigo mesma. Eu estou ciente do que é autoridade parental. Eu estou ciente das funções de cada um dos pais na vida do filho. Eu estou ciente que somente em casos extraordinários, como, por exemplo, violência doméstica, violência contra o filho, abandono, risco à integridade do filho, psíquica ou física, somente nesses cenários a outra pessoa não, eu vou tentar brigar para outra pessoa não exercer a autoridade parental. Em outro cenário, não. O que está na autoridade parental é o que é melhor para a criança, em regra, para o adolescente, em regra. Então, leiam o artigo 1634 do Código Civil para poder, no momento do conflito, lembrar daquilo e falar, não, eu não vou colocar meu filho no meio dessa briga judicial aqui à toa. Eu não vou colocar meu filho para ser submetido a análise psicológica, social, num processo, porque isso pode gerar alguma consequência que não seja melhor para o desenvolvimento biopsíquico da criança. Sensacional. Sensacional. Muito obrigada, meu amigo, irmão, que é assim que eu te considero. É uma alegria caminhar ao seu lado. Que aula, que live foi essa? Passou tão rápido que eu nem vi o tempo sendo esgotado. Muito obrigada. Que o nosso Pai maior continue Foi te um prazer. abençoando. Foi lindo.